Interpretação do Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. O Evangelho redivivo. Olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Olhai, recomenda Cristo, prestai atenção, para não ser desafetados pelo fermento dos fariseus e dos saduceus, isto é, pela hipocrisia e do materialismo dos pseudos guias religiosos e espiritualistas, que fazem da religião um negócio. Nem mesmo o cristianismo dos nossos tempos poderia escapar da ação desse terrível fermento, que desvirtua e arruína as organizações que se intitulam cristãs, mas que só conhecem do cristianismo a letra morta. Os ensinos religiosos tornaram-se meios de expressão e de negócios, de prestígios sociais, de fama e de fortuna. Contra esse perigoso fermento, aconselha Cristo que estejamos prevenidos e atentos, porque ele pode facilmente penetrar e arruinar qualquer organização religiosa ou espiritualista. Hipocrisia, como se poderá verificar em qualquer dicionário, quer dizer impostura, fingimento, expressão de sentimento que em realidade não existem, falsos sentimentos. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Nesta declaração, Simão Pedro revela a identidade real do Espírito de Cristo. Não é ele um simples profeta, não é um simples instrutor de uma nação, nem mesmo um ser humano, porque não fazia parte da onda de vida humana. É muito mais elevado do que o homem, porque pertence a uma onda de vida muito anterior e muito mais avançada do que a nossa. Como o mais elevado iniciado do período solar, como um dos 3 guias superiores da humanidade, que constituem a Santíssima Trindade. Para iniciar o seu trabalho efetivo e direto sobre a humanidade, tomou os corpos denso e vital de Jesus e os empregou até o Gólgota, e através do sangue de Jesus, ligou-se permanentemente com o sangue da raça humana, e dela só poderá libertar-se quando todos os espíritos humanos forem por ele libertados. O compromisso que assumiu e o sacrifício que fez foram tão grandes que nunca se poderá nem mesmo avaliar. E não se pense que por ser um aspecto da divindade não tenha havido nesse seu sacrifício o mais extremo sofrimento e dor. Compreenda-se que, penetrando completamente as condições humanas desta época, terá de sofrer como homem todas as provas que passa a humanidade individual e coletivamente, sentindo todas as angústias e todos os sofrimentos humanos. Essa realidade, cada coração humano é para Cristo um campo de provas, e a isso se expôs em seu supremo sacrifício, mas com ele teremos a garantia absoluta de salvação. Desde a vinda de Cristo, a humanidade está praticamente salva. Iniciou a sua libertação espiritual, que irá se consolidando com o andar do tempo, e chega presentemente a uma fase de extrema importância. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Cristo deu a Simão o título de Pedro, pedra ou rocha, e disse que sobre essa pedra edificaria a sua igreja. Logicamente, não seria sobre a pessoa de Simão que Cristo poderia realizar a sua obra de salvação, mas a rocha da verdade que Simão havia realizado em si e declarado. Com sua declaração, tornou-se o símbolo dessa rocha viva, sobre a qual se iniciava realmente a Igreja de Cristo. Essa congregação de fiéis seguidores de Cristo começava a organizar-se, mas ainda hoje é pequena e praticamente desconhecida. Amparada por Cristo, desenvolve sua maravilhosa atividade, cujos efeitos sobre a humanidade vão se fazendo sentir gradativamente, mas com absoluta segurança. Dessa igreja fazem parte todos aqueles que se ligarem definitivamente ao Espírito de Cristo em suas próprias almas, aqueles que por amor de Cristo e da humanidade se tornaram pequenos, que venceram o personalismo e o egoísmo, que se libertaram das ilusões mundanas, que despertaram a sua consciência superior, que vivem conscientemente em seu espírito e pelo seu espírito.
embora desconhecidos, são os maiores da humanidade e com Cristo libertarão e transformarão o mundo. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Cristo. Extraordinária foi essa recomendação de Cristo, mas ainda hoje ela é importante e válida. Aqueles que desenvolvem sua consciência superior sabem que não devem nem mesmo tentar dizer isso a alguém, se não quiserem sofrer amargas experiências. Para o homem comum, ainda incapaz de sentir as realidades espirituais, de consciência relativa e escravizada à ilusão da forma, toda explicação nesse sentido parecerá absurda, incompreensível e provocará nele inevitavelmente repulsa, desgosto e antipatia. O aspirante deve guardar-se bem de tocar nas questões mais elevadas da realização espiritual diante daqueles que não têm nenhum preparo, para que não se levante ao seu redor, logo de início, um terrível obstáculo à sua própria realização. Só mais tarde, quando estiver seguramente estabilizado e sentir-se autorizado, poderá ensinar essas verdades mais altas, quando julgar conveniente e oportuno. De qualquer forma, devemos ter sempre presente a recomendação de Cristo, porque a declaração da mais alta verdade produz sempre uma profunda comoção que a mentalidade mundana não pode suportar sem abalo e sem reação. Mas ele, voltando-se, disse a Pedro: Sai diante de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cuida das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Tentando impedir que se realizasse o plano superior determinado por Cristo e que se consumasse o seu sacrifício, Pedro tornou-se nesse momento a expressão da mentalidade cega, egoísta e interesseira que domina o mundo. Voltou a ser um instrumento do materialismo, que só considera os seus interesses mundanos e ocasionais. Não podia concordar em perder a companhia material do seu mestre. Não podia admitir que seu Cristo tivesse de curvar-se e sacrificar-se perante os poderes deste mundo. Não queria admitir que as razões superiores que exigia o sacrifício de Cristo para que pudesse realizar sua obra de libertação e de salvação. Através das palavras contrárias de Pedro, revela-se a voz do príncipe deste mundo, senhor das consciências humanas, a voz do egoísmo, que Cristo chama Satanás. Satanás vem de Satã, e Saturno é o símbolo de todas as forças desvirtuadas e degeneradas pelo homem que governa o mundo, opondo-se sistematicamente a todos os ideais superiores e ao próprio Cristo. Essa mentalidade sempre foi e sempre será uma pedra de tropeço ao trabalho de Cristo, porque nunca poderá perceber e nunca admitir senão os interesses de ordem material e egoísta. Assim vive a grande maioria dos homens, que não reconhecem nem têm o menor interesse pelas razões espirituais da existência. Incapaz de reconhecer os interesses superiores do seu próprio espírito, que ainda não pode sentir e perceber, prende-se egoisticamente para a única coisa que sente e percebe, as suas ilusões materiais, o seu personalismo, que defende de maneira mais cega e obstinada. É preciso que o aspirante esteja sempre prevenido, porque não faltarão sugestões e insinuações, até mesmo daqueles a quem mais ama, dos seus companheiros e amigos deste mundo, no sentido de fazê-lo desistir dos seus ideais superiores de sacrifício e de altruísmo. Que cada aspirante se lembre sempre desta magistral passagem e se conservem em guarda, para reconhecer no momento preciso essa voz de Satanás, sempre doce e insinuante, repassada às vezes de sentimentalismos e de simpatia, mas que no fundo traz o veneno do personalismo egoísta, do materialismo interesseiro, dos desejos mesquinhos. Se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A conquista do eu superior da consciência espiritual depende, em primeiro lugar, do sacrifício do personalismo. Enquanto o eu pessoal relativo exclusivista materialista dominar a natureza humana, a consciência superior não pode manifestar-se nem orientar o homem. O eu pessoal é a expressão das forças mentais concretas, por meio das quais a consciência relativa do homem comum
aparenta sua realidade. Enquanto a consciência for dominada por essas forças que alimenta e exalta com sua tendência materialista e exclusivista, não haverá possibilidades espirituais e superiores. O primeiro passo necessário ao aspirante é negar esse eu pessoal, isto é, libertar a sua consciência desse estado mental exclusivista, ilusório e falso, que criou com a educação mundana por forças das condições e necessidades exteriores. Negar esse eu pessoal é reconhecer que é um espírito encarnado, que a sua personalidade ou aparência mundana deve ser apenas um instrumento do trabalho superior que há de desenvolver conscientemente. Negar a si mesmo é libertar-se da máscara do personalismo, do eu mundano, cheio de vaidades e pretensões. Negar-se a si mesmo é abandonar as falsas aparências forjadas por interesses mesquinhos e materiais. Negar-se a si mesmo é reconhecer que nada de superior se pode esperar de uma personalidade criada pelo mundo, que se impõe pelo egoísmo e pela pretensão, pela vaidade e pela mentira. Tomar sobre si sua cruz é aceitar pacientemente as determinações do seu próprio destino. É saber suportar com absoluta confiança as suas próprias lições espirituais, mesmo que elas sejam dolorosas. É cumprir o seu dever em qualquer circunstância, sem nunca procurar fugir dele ou jogá-lo sobre os ombros de outrem. Tomar a sua cruz é dispor-se a cumprir o seu destino, sem escândalos e sem queixas, e reconhecer que tudo o que nos acontece é justo e necessário, porque é consequência do nosso próprio destino, criado por nossos próprios atos. Finalmente, para acompanhar a Cristo, é preciso seguir os seus conselhos e praticar os seus ensinos. Pois o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Salvar e garantir a sua vida pessoal e mundana é o que todo homem se esforça por fazer, e com isso perde sua oportunidade espiritual, porque o eu pessoal, sem apoio do eu superior, não pode subsistir e se condena. Sem o corpo espiritual organizado e completo, a consciência humana não tem onde fixar-se e garantir-se depois da morte. Mesmo durante a vida terrestre, a sua garantia é muito relativa. Sacrificar o seu eu pessoal para permitir a formação e desenvolvimento do corpo espiritual é a única forma de garantir a continuidade da consciência depois da perda do corpo físico. Só pode haver vida real e permanente para aqueles que conquistam a consciência superior, e o seu preço é o sacrifício do personalismo. Se examinarmos a vida humana com os olhos da realidade espiritual, veremos que o homem mundano não faz outra coisa do que defender e garantir sua vida personalista, mundana e falsa, mesmo diante da maior de todas as realidades, a morte. Todos os seus esforços, toda a sua luta, seus desejos e aspirações concentram-se nas coisas deste mundo, que o absorvem completamente. Todas as suas forças mentais, psíquicas e físicas, desejos e aspirações, dirigem-se ao exterior e se consomem na conquista de sensações, de gozos sensuais, de prazeres, de sensações mundanas, de criações efêmeras, de sonhos e fantasias. É lógico que a exteriorização de todas as suas energias torna impossível a construção do corpo espiritual, que poderia formar-se com essas mesmas forças, que fossem conservadas e sabiamente dirigidas ao interior. A maior parte do homem, a quase totalidade, deixa-se absorver pelo mundo, que lhe consome todas as energias e nem sequer tem tempo para tratar de assuntos espirituais. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Essa é a maior terrível verdade apontada pelo Evangelho. Que adiantará aplicar-se à conquista de todo o mundo, de todas as inspirações terrestres, ou de todo o conhecimento mundano, se acabará perdendo a sua consciência e a sua vida?
Os evangelhos não pretendem sofismar, nem simplesmente impressionar quando declaram que a consciência que se deixa absorver pelas ilusões materiais e pelo personalismo mundano condena-se irremediavelmente. A consciência que se escraviza à forma perde-se com ela. A vida terrestre é apenas um estado de consciência, muito relativo. Sem esse estado de consciência, o homem não seria homem. Com a ação do espírito, do homem real, sobre os corpos físico e vital, brota essa consciência terrestre, que chamamos personalidade, e que poderá perpetuar-se, vencendo a morte, se conseguir organizar suas forças criadoras, um novo corpo psíquico, no qual possa transferir-se e afirmar-se definitivamente, mesmo depois do aniquilamento do corpo físico. Não é preciso esperar a morte para provar-se a realidade desse maravilhoso corpo espiritual, que garante a libertação da consciência humana e sua continuidade depois da morte. Depois de algum tempo de preparo, todo aspirante obterá as mais absolutas provas de que pode realmente viver plenamente consciente fora do seu corpo físico, e poderá dizer como São Paulo: "Ó morte, onde está a tua vitória? O último inimigo a vencer será a morte."